Dizem que um objeto muito querido tem o poder de invocar o espírito daquele que tenha sido seu dono, mesmo muitos anos depois da própria morte. Elisa amava desenhar, por isso andava sempre por trilhas em busca de inspiração para seus trabalhos, sempre com um caderno de esboços caso encontrasse algo. Em uma tarde, deparou-se com um teatro que ela nunca tinha visto. E nem poderia. Estava nas profundezas de um bosque, no meio de uma mata densa, arrodeado por árvores enormes, onde só andaria mesmo alguém que procurasse sossego. Para desenhar, por exemplo. Era uma construção impressionante, magnífica, e ela não hesitou em entrar. Logo no primeiro momento, percebeu que não havia porteiro. A bilheteria estava vazia e, entretanto, o teatro estava de portas abertas, e mais do que isso, estava lotado. À medida que avançava na direção da sala de espetáculos, Elisa começou a reconhecer várias coisas daquele teatro nos seus desenhos, naquele ambiente, como se fosse um déjà vu. Vários espaços daquele lugar estavam entre os rascunhos do seu caderno, e nessa hora, perguntou-se distraída, olhando as coisas, por onde andaria aquele caderno. Mas logo a atenção voltou-se ao ambiente, outra vez. Era estranhamente familiar. Por mais que ela tivesse inconfortável e curiosa. Ao entrar na sala de espetáculos, percebeu que todas as pessoas estavam vestidas com trajes de gala. E outra vez, coisa que também chamou a atenção dela. Como aquelas pessoas tinham chegado até ali? Não havia nenhum tipo de transporte lá fora. E como elas poderiam ter andado por aquela trilha com aqueles trajes de gala? Também logo sumiu da sua mente. O espetáculo ia começar. Tomou assento e as luzes se apagaram, ficando apenas a iluminação do palco onde aconteceria o espetáculo. Logo anunciaram o primeiro ato, a Sinfonia dos Pecados. Seriam 7 atos, 7 mortes, e a última seria a de Elisa. Mas ela ainda não sabia disso. O monólogo das sombras. O ator estava no centro do palco, segurando uma folha de papel. Lia um monólogo devastador sobre solidão. A luz o focava de cima, destacando sua figura em meio à escuridão no centro do palco. A plateia ouvia comovida, hipnotizada pela força pungente do texto. Foi quando, de repente, deu-se o horror no espetáculo. Um sinistro movimento de sombras começou a se desprender do papel que ele segurava, e essas sombras imediatamente se atiraram sobre ele, consumindo-o, enquanto ele recitava, sem se importar com o que lhe acontecia. As sombras, ou o que quer que fosse aquela atmosfera negra que o devorava, o engoliu por inteiro, e o papel, já sem uma mão que o segurasse, tombou no chão do palco, e as cortinas se fecharam. Ekaterina era uma acrobata audaciosa. Dominava os céus do teatro. Ágil, delicada e elegante como um pássaro, deixava-se admirar pela plateia embevecida por seus movimentos nas alturas. Suspensa por uma corda, mostrava toda a sua ousadia de se apresentar sem uma rede de proteção. Seu voo exigia grandes riscos e causava grandes sustos na plateia. Mas toda a ansiedade era vencida a cada retomada das cordas, quando o absoluto domínio da técnica deixava claro que a artista tinha controle de cada acontecimento de sua apresentação. Mas não tinha. Não poderia supor nenhum imprevisto enquanto estivesse suspensa nos céus do teatro, porque o rigor da apresentação não admitiria riscos. Entretanto, a corda que a sustentava rompeu-se e Ekaterina caiu em espiral, no palco, no chão do palco, como um pássaro que, atingido por um caçador, tomba morto. Quando as cortinas se abriram outra vez, havia um palhaço no centro do palco. Ele estava de costas e permaneceu assim,
de costas para a plateia. Durou alguns minutos entender do que se tratava aquela demora em virar-se. Talvez, presumindo a confusão do público, ele começou a rir, de costas mesmo. Soltou uma gargalhada sonora que ecoou por todo o teatro, sempre sem se voltar. E riu mais, cada vez mais, tanto que beirava a histeria. O público, ainda sem entender, também sorria, aguardando vê-lo rir de frente para eles. Em um instante, o palhaço se virou e o holofote iluminou seu rosto completamente. Estava sério, uma expressão enigmática que misturava ódio e melancolia. Num movimento rápido, sacou uma pistola da cintura e deu um tiro na própria cabeça. Tombou morto em um segundo, e no mesmo instante em que as cortinas se fecharam, a gargalhada ecoou outra vez, vibrante como da primeira, etérea, ecoando pelos corredores como se tivesse vida própria. Havia um só músico no centro do palco para um solo de violino. O som elegante e solene começou a desprender-se das cordas, animadas pelo talento do artista. A música foi progredindo até alcançar uma experiência mística para a audiência. Parecia que os próprios anjos lhes brindavam aquele som celestial. Porém, mesmo a mais divina expressão da arte pode falhar, posto que é uma prática humana. Com um pequeno estalo, uma das cordas se rompeu e uma chicotada metálica golpeou o músico na garganta. Foi tão rápido que ele mesmo não teve tempo de dar-se conta do que havia acontecido. Ele tinha sido degolado. E tão forte foi a pressão do fio metálico que a música que jorrava do violino foi interrompida pelo jorro de sangue que agora saía do artista. O baque do corpo foi a última nota daquela macabra sinfonia. Elisa, em meio à plateia, já não suportava aquela sequência de horrores. Entretanto, nada lhe parecia mais assombroso do que a reação do público diante daquelas fatalidades. Todos aplaudiam com absoluta naturalidade, como se nada daquilo fosse trágico, grotesco ou acidental. Pensou em fugir dali, mas nesse mesmo instante, as luzes se apagaram outra vez. Começava o próximo ato. Os passos delicados e elegantes de uma bailarina conduziram outra vez o teatro ao prazer de assistir à beleza em movimento. Uma sequência de giros no centro do palco canalizou todo o foco para o rosto da moça. A cada giro, o olhar da plateia, cada vez mais fascinado, via a moça mudar de expressão, de feições e progressivamente transformar-se em outra figura. Estranhamente, a cada volta, a moça parecia envelhecer 10 anos. Em alguns segundos, era uma velha que girava. Mas não parou por aí. Seguiu progredindo para uma figura descarnada, seca e decadente. Uma caveira dançava agora. E mesmo os ossos foram murchando, entortando e, por fim, desmontou-se em pó. Desabou em uma mera poeira sobre as sapatilhas vazias. E agora, sem movimento. Havia apenas uma cartola no palco e mais nada. O objeto rolou pelo chão de repente, sem que ninguém o tivesse tocado, e agigantou-se, mudando de forma, transformando-se na figura esguia de um homem, que em posição solene cumprimentou o público. Essa foi a grande entrada do mágico, que em seguida tirou um lenço do bolso do fraque e, ao sacudi-lo, tomou o formato de uma cartola. Desse objeto mágico, ele extraía faixas de luz azul que iluminavam o palco à sua volta, inebriando a plateia. Em seguida, ele concentrou-se de forma peculiar e, em poucos instantes, começou a levitar, sem qualquer cabo ou truque que o sustentasse a 2 metros do chão. E aí se manteve, de braços abertos,
para a grande ovação do público. Ele, de olhos fechados, parecia preparar-se para o grande finale. Tirou a cartola da cabeça e remexeu buscando dentro dela todos os mistérios do universo. Esboçou um meio sorriso irônico diante da expectativa do público e, em seguida, sacou uma névoa de luz branca e a atirou sobre a plateia de súbito. A massa de luz atravessou o público de forma tremenda, como um laser, decapitando coletivamente todas as pessoas presentes no espetáculo. E em lugar de aplauso, dessa vez, o que ecoou pelo teatro foi o baque coletivo das cabeças, tombando sem vida. Entretanto, Elisa ainda estava viva, somente ela, e ainda faltava o sétimo e último ato. A cortina se abriu pela última vez, e agora, o que surgiu no palco pareceu o mais paralisante de todas as coisas que Elisa havia visto até aquele momento. Ela viu no palco a própria imagem, isto é, ela viu a si mesma diante de um painel que ela pintava, de costas para a plateia, onde ela agora assistia sozinha, na companhia insólita dos decapitados. A tela, com um enorme painel, mostrava os desenhos que eram de Elisa, os mesmos que ela mantinha em um caderno. Mostravam cenas daquele teatro, dos artistas que tinham se apresentado antes, e com isso construíam um cenário que esclarecia para Elisa o seu próprio passado. Ela guardava em suspense o que aconteceria com ela a seguir, e não demorou a descobrir. Começou no palco a pintar com ardor uma dança que completava os espaços vazios da tela com pinceladas violentas de tinta. Na velocidade do movimento, o pincel parecia uma extensão do próprio braço. Depois, já não se viu o pincel. As mãos da moça mergulhavam no balde de tinta, tingindo-lhe os braços, os pulsos, e logo essa mesma tinta parecia emanar dela, que no exercício de completa entrega à sua arte, embrenhou-se na tela, desmanchada em tinta, e só então o quadro completou-se. Elisa ainda estava lá, assistindo. Entretanto, não mais no mesmo lugar, porque já não havia os assentos, nem decapitados, nem mesmo o espaço como se via antes. O lugar não passava agora de escombros no meio da mata. Se via como tal estava na realidade, o antigo teatro abandonado. Elisa enxergava desde a perspectiva do quadro, como se estivesse presa lá dentro. E o que ela via agora, no lugar onde havia o antigo palco, era um grupo de pessoas em torno de um objeto, em um ritual conjurando os mortos daquele lugar amaldiçoado, a fim de libertar seus espíritos. E este objeto, no centro do grupo, era o seu caderno de desenhos, que também funcionava como diário. Eles liam agora as últimas páginas, em que se explicava a pintura feita com o próprio sangue da artista, e de como depois se soube, custou-lhe a vida. Nessa hora, o quadro começou a esfarelar-se como se fosse feito de areia, até desmanchar-se completamente em um monte de pó. E Elisa, compreendendo tudo, deixou de participar deste plano, e seu olhar foi conduzido a um ponto de luz, no qual sumiu para sempre. Estava encerrada a última apresentação do teatro. Bom, gente, por hoje é isso. A história de hoje está contada. Eu não sei o que vocês vão achar desse formato de várias histórias dentro de uma, mas de toda forma, me contem aí nos comentários se vocês gostaram, qual foi a história preferida, qual foi o ato dentro desse espetáculo do teatro. E, sem mais, obrigada pela companhia, um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!